Kids. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Digam amém. Queridos, a felicidade, ela não é um estado de espírito. A felicidade tem nome, ela se chama Jesus. Fala pro seu irmão, se chama Jesus. Fala pro seu irmão, se chama Jesus. Por isso, eu não estou feliz, eu sou feliz com... Quantos entenderam isso? Digam amém. Quantos entenderam isso? Digam glória a Deus. Queridos, quantos estão com o coração transbordando de expectativa para o que Deus vai fazer nessa noite? Diga amém. Aleluia. A expectativa, ela move os céus ao nosso favor. É por isso que em Isaías, o profeta diz: desde a antiguidade, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fala assim pro seu irmão, desde a antiguidade. Não, fala com fé, fala com pressão. Desde a antiguidade, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O profeta não fala que Deus trabalha por aqueles que possuem necessidade. O profeta não fala que Deus trabalha por aqueles que precisam de algo. O profeta fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Quem espera tem expectativa. Quem tem expectativa recebe. Fala assim pro seu irmão, não sei qual foi a expectativa que você saiu hoje da sua casa, mas nesta noite, fala pro seu irmão, nesta noite o Senhor irá transbordar em seu coração, em nome de Jesus, amém? Foi por isso que João Batista foi profetizado em Isaías 600 anos antes da sua vinda. O profeta disse: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Fala pro seu irmão, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Queridos, a palavra fala que toda Jerusalém, que toda Judeia, que a adjacência do Jordão iam ouvir o que João Batista tinha para dizer. Sabe por quê? Porque desde Malaquias o Senhor não falava com o seu povo. Aquela folha em branco que você tem na sua Bíblia, que faz a separação do Velho e do Novo Testamento, significa um momento que Deus parou de falar com o povo. Gerações nasceram, morreram e não ouviram a voz de Deus. Gerações nasceram e morreram e não viram o profeta de Deus falar com o povo. Mas do nada se levanta João Batista, fala assim, de repente. Se levanta João Batista. A palavra fala sobre as roupas que ele vestia. A palavra fala da comida que ele comia. Outros discípulos você não vai ver falando da roupa, não vai ver falando da comida. Jesus, você não vai ver falando da roupa, você não vai ver falando que ele comia. Mas ele era estranho, fala pro seu irmão, estranho. Ele era meio esquisito, ele era estranho, ele comia comidas esquisitas. Ele não deveria ser o mais belo da sua casa. Ele tinha tudo para dar errado, ele era um significado de improvável. Fala pro seu irmão, improvável. Mas fala assim pro seu irmão, mas Deus levanta improváveis. Fala assim, mas Deus levanta improváveis. Sabe por que Deus levanta improváveis, querido? Porque a mãe de João Batista era estéril. Os seus pais já eram avançados em idade. Não existia a possibilidade de João Batista estar vivo. Não existia a possibilidade de João Batista ter seguidores. Mas Deus levanta improváveis para mostrar que na fraqueza do mundo ele se levanta com força, poder e autoridade. Fala assim pro seu irmão, a fraqueza do mundo, Deus se levantará com poder e autoridade. E aí quando João Batista caminhava pela Judeia, pelo Jerusalém, pela Galileia, João Batista começava a falar assim, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com... Fala pro seu irmão, fogo. Dê um chacoalhão no seu irmão, fala fogo. Chacoalha o seu irmão, fala fogo. João Batista passava por Jerusalém, João Batista passava pela Judeia, João Batista passava pelas adjacências do Rio Jordão, e ele falava assim, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Ele falava assim, vai vir alguém que eu não
aí, digam amém. Quando você vai escutar a palavra de Deus, tem que ter expectativa no seu coração. Pois a medida da sua expectativa é a medida que você vai receber de Deus. Muitas vezes você vem na igreja, sai da igreja e fala: o culto não foi bom. O culto não foi bom porque a sua expectativa era pífia. E os céus, eles correspondem mediante a sua expectativa. João Batista começou a falar: vai vir alguém que eu não sou capaz, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Vai vir alguém maior que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Isso foi gerando expectativa no meio do povo. O povo há 300 anos não ouvia um profeta. E começaram a ver João Batista, um cara estranho, sim. Comia comida estranha, sim. Não era belo, talvez, mas ele tinha poder e autoridade. Fala pro seu irmão: poder e autoridade. Fala pro seu irmão: poder e autoridade. E um dia Jesus passando, João Batista aponta para ele e fala assim: ó, este homem que eu tenho falado. Os discípulos de João Batista, alguns deixam João Batista e vão ter com Jesus. Quando esses discípulos vão ter com Jesus, Jesus fala assim: não, pode vir. Queridos, eu fico imaginando, um dia eu estava pregando, fazendo um evangelismo, e um homem virou para mim e falou assim: Bruno, quem garante que se nós estivéssemos na época de Jesus, nós iríamos acreditar que ele era o Cristo? Na hora eu fiquei pensativo. Eu falei: realmente, aquele povo estava lá, sedento por um Messias. O Messias apareceu e muitos não creram que ele era o Filho de Deus. Quem garante que se nós estivéssemos ali, nós iríamos acreditar que Jesus seria o Messias? Quem garante que se nós estivéssemos ali, nós seríamos um dos 12 discípulos de Jesus? Quem garante que se nós estivéssemos ali, nós não iríamos cuspir nele e rejeitá-lo pela palavra que era proferida? Não existia nada que os discípulos pudessem fazer, não existia nada que os discípulos pudessem oferecer. Eles não eram dignos, eles não eram merecedores, eles não eram os melhores alunos da Torá. Mas eu acredito que Jesus escolheu os seus discípulos, pois havia expectativa neles. Quando os discípulos de João Batista começam a caminhar com ele, ele está falando: o reino dos céus irá, arrependa-se. João Batista, quem é você? Eu sou a voz que clama do deserto, e vim preparar o caminho do meu Senhor. Eu vos batizo com água, mas irá aquele que vos batizará com fogo. João Batista foi falando de um homem, isso foi gerando expectativa em seus discípulos, até um ponto que João Batista aponta para ele, para o homem que ele havia falado, e fala: este é o Cordeiro de Deus. E aí, querido, os discípulos vão até Jesus com expectativa em seus corações. E aí Jesus começa a regimentar todos aqueles que tinham expectativa. Fala assim pro seu irmão: sem expectativa, sem mover. Sem expectativa, sem unção. Agora, imagina comigo se Jesus descesse aqui agora e ele fosse fazer uma seleção, e o critério de aprovação fosse expectativa. Fala assim pro seu irmão: você estaria nessa seleção? Se Jesus descesse aqui agora e ele fala assim: eu vou recrutar para mim guerreiros e guerreiras, e eu vou avaliar a sua expectativa. Queridos, se você não tem expectativa, fala pro seu irmão: misericórdia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos colocar esse culto diante da Tua presença. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Nós queremos dizer que não há outro além de Ti. O mesmo Deus que era é o mesmo Deus que é, e é o mesmo Deus que continuará sendo o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o grande eu sou. Por isso nessa noite fala aos nossos corações, ó Pai. Temos expectativa nesse lugar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Abra aí João capítulo 4, versículo 4. João capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler na minha tradução. A minha tradução diz assim: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Se conseguir achar essa tradução, coloca para mim. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria.
A gente está num contexto aqui, querido, onde Jesus ele estava na Judéia. E na Judéia, algumas pessoas começaram a falar: olha, quem batiza mais? João Batista ou Jesus? Começou a haver um espírito de competição. Por mais que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Começou a haver um espírito de competição na Judéia. E muitas pessoas começaram a levantar uma questão desnecessária: quem batiza mais? João Batista ou Jesus? Quando começa a acontecer esse burburinho, Jesus decide sair da Judéia para ir para a Galileia. Só que entre Judéia e Galileia existia uma cidade que chamava Samaria. A palavra fala que Jesus disse que era-lhe necessário, não era necessário passar por Samaria, mas era necessário para Jesus passar em Samaria. Quantos entenderam? Digam amém. Dava para passar por Samaria dando a volta pelo Jordão. Não era necessário passar por Samaria, mas era necessário para Jesus passar por Samaria. Quando eu comecei a estudar a Bíblia mais profundamente, para entender de fato as histórias e ter revelações em relação à palavra, eu ficava um pouco confuso em entender qual era a relação dos judeus e dos samaritanos. Muitas vezes me gerava uma dúvida. Muitas vezes eu achava que os samaritanos eram como os filisteus, como os amorreus, como os saduceus, inimigos do povo de Deus. Mas eu comecei a estudar e eu entendi que na verdade em um momento os samaritanos foram irmãos dos judeus. Quando Salomão morre, o reino de Israel ele é dividido em dois: reino do sul e reino do norte. O reino do sul ficou contemplando duas tribos de Israel, Benjamim e Judá. O reino do norte ficou contemplando as demais tribos. Até Salomão, filho de Davi, o reino de Israel era composto por 12 tribos. Essas 12 tribos têm descendência de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Fala para o seu irmão: Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos. Fazendo um parênteses aqui, Levi, ele não tinha tribo, ele não recebeu uma herança de terra, porque a tribo de Levi ficou responsável por oferecer sacerdócio ao reino. Eram através dos levitas que a arca era carregada, era através dos levitas que a adoração era ministrada. Então, Jacó, quando foi abençoar os seus filhos e dar a herança que lhe era devida, Levi ficou de fora. Por que Levi ficou de fora? Porque Levi era responsável por um trabalho sacerdotal. E ele deveria fazer esse trabalho em todo o reino. Um outro filho que não recebeu herança foi José. Que José? O José do Egito, governador, que fugiu da mulher de Potifar, que foi vendido pelos seus irmãos. Por que José não recebeu uma herança? Porque os filhos de José entraram no lugar, Efraim e Manassés. Então, basicamente, Jacó teve 11 filhos, com direito às terras. Um saiu fora, que era Levi, e José também saiu fora. Por quê? Porque no lugar de José entrou Efraim e Manassés. Então 10 filhos herdaram as terras e 2 netos herdaram as terras. Dessas 12 casas nasceram 12 tribos. Dessas 12 tribos surgiu o reino de Israel. Até Salomão, essas 12 tribos eram unidas, mas quando chegou a morte de Salomão, seu filho Roboão iria assumir o reino. Só que Salomão ele foi incumbido pelo seu pai de levantar o altar. O templo de Israel ele não foi levantado por Davi, o templo de Israel foi levantado por Salomão. Só que para levantar um templo você precisa de dinheiro, você precisa de recursos. Então Salomão apertou o jugo sobre o povo para poder pagar impostos, para que esses impostos fossem revertidos para o reino, para o templo. E aí quando Salomão morre, o templo já estava construído, o povo chega até Roboão, filho de Salomão, e fala assim: Roboão, o seu pai ele apertou o jugo sobre nós, só que agora o templo já está construído, será que você pode aliviar o jugo? Roboão então fala assim: me dá 3 dias, daqui 3 dias vocês voltam e nós iremos conversar. Quando nesse meio termo, Roboão vai ter com os sábios do seu pai. Quem que era o pai de Roboão? Quem que era o pai de Roboão, igreja? Salomão.
Então Roboão vai ter com os sábios de Salomão e pergunta para eles: e aí, o povo pediu para afrouxar os impostos. Eu devo afrouxar os impostos? Aí os sábios falaram assim: olha, se você afrouxar os impostos, se você falar com aquele povo, se você tiver misericórdia daquele povo vai ser servo seu para sempre. Aí ele pegou, falou: tá bom. Aí ele foi tirar conselhos com quem? Com os seus amigos de infância que cresceram com ele. E aí se tornaram os seus conselheiros. Aí ele perguntou para os amigos dele: e aí, vocês acham que eu devo afrouxar os impostos para o povo? Aí os amigos dele falaram: não. Você vai falar para o povo que o dedo minguinho seu, que o menor dedo seu, que o dedo mais fino seu, vai ser como a cintura do seu pai. Você vai apertar aquele povo. Então Roboão despreza os conselhos dos sábios do seu pai e decide pegar os conselhos de quem? Dos seus amigos de infância. Ele chega depois de 3 dias no povo e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, não vou afrouxar os impostos não, e eu vou trazer sobre vocês um jugo maior do que o meu pai trouxe. Quando isso acontece, o povo se rebela. E o povo começa a ficar revoltado. O Roboão consegue entrar na sua carruagem, no seu carro, e consegue voltar para Jerusalém. E aí então o povo decide, fala assim: não tem mais pacto com a família de Davi. E eles decidem dividir o reino. 10 tribos ficaram com o reino do norte, 2 tribos ficaram com o reino do sul. Quais eram as 2 tribos do reino do sul? Judá e Benjamim. Aonde que estava o templo? Aonde que estava Jerusalém? Dentro da tribo de Judá. Jesus é descendente de quem? De Davi. E Davi é da tribo de Judá. E aí, queridos, beleza, dividiu o reino do sul, dividiu o reino do norte. Só que quando divide o reino do norte, Jeroboão, que foi o rei escolhido para governar aquele povo, ele começa a ficar com medo. Por que ele começa a ficar com medo? Porque o reino de Israel estava no reino do sul, né? O templo de Israel estava no reino do sul. Então os judeus, eles tinham o costume de levar sacrifícios para Deus. Então todas as vezes que o povo do reino do norte fosse levar sacrifício para Deus em Israel, eles tinham que entrar no reino do sul. E aí Jeroboão começou a ficar preocupado que todas as vezes que o povo dele entrasse no reino do sul, Roboão começasse a meio que trabalhar na mente deles. E se trabalhasse na mente deles, Roboão iria entrar no reino do norte e ia matar Jeroboão. O que Jeroboão fez? Jeroboão falou o seguinte: acabou a adoração em Israel. Eu vou levantar 2 bezerros de ouro. E vou levantar 2 altares para esses bezerros de ouro. E esses bezerros de ouro são as divindades, são os deuses que nos tiraram do Egito. Olha a loucura. O reino foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. Reino do sul, tribo de Judá, tribo de Benjamim. Quem governava? O filho de Salomão, Roboão. Tribo do norte, Jeroboão. Ficou com medo do povo ir para a tribo do sul por causa da adoração. Decidiu levantar 2 bezerros de ouro. Falou: a partir de agora a gente fica aqui, ninguém vai mais para lá. O que aconteceu? A ira. E o reino, ele é invadido pelos assírios. Quando o reino é invadido pelos assírios, os assírios tiram um certo povo de Deus do reino e começam a colocar povos babilônios, começam a fazer uma mistura de povos dentro do reino de Israel. Que o reino do norte ficou conhecido como reino de Israel e o reino do sul como reino de Judá. E aí o povo começa a se dar em casamento com pessoas estranhas. E a galera lá do reino do sul começou a olhar para o pessoal do reino do norte e começou a falar assim: não estão trazendo adoração no templo em Israel, não, no templo em Judá, não estão mantendo a nossa raça pura, estão fazendo uma mixigenação de raças. Esse povo não é mais o nosso povo. Começou a misturar povo de Israel com babilônico, povo de Israel com assírios, começou a fazer uma mistureba lá de raça. E além disso, os bezerros de ouro, o povo falou: não, tô fora. Depois lá na frente, querido, o reino ele é destruído. E depois, na segunda construção do reino, os samaritanos, o que é Samaria? Samaria era a capital do reino do norte. Qual que era a capital do reino do sul? Fala pro seu irmão: Judá.
Judá era a capital do reino do sul. E a capital do reino do norte? Fala para o seu irmão, Samaria. Então os judeus começaram a olhar para o povo do reino do norte, que eram denominados samaritanos ou israelitas, começaram a ver que as obras deles iam contrário a tudo aquilo que Davi, que Moisés havia ordenado, e começaram a repudiar aquele povo. No final das contas, o reino do sul, o reino do norte foram invadidos, foram destruídos. E na segunda reconstrução do templo, os samaritanos chegaram para os judeus e falaram assim: deixa a gente ajudar vocês a levantarem o templo. Aí os judeus falaram assim: não temos parte com vocês. Os samaritanos então ficaram enfurecidos e começaram a tentar impedir com que o reino fosse reconstruído. Além de tentar impedir a reconstrução do reino, eles levantaram um altar no Monte Gerizim. Porque eles falaram assim: já que a gente não pode ajudar vocês a reconstruírem o templo, então a gente vai levantar um altar nesse Monte Gerizim. Aí fechou a tampa do caixão, querido, para os samaritanos em relação aos judeus. Lá atrás haviam dividido o reino. Lá atrás haviam levantado os bezerros para adoração. Lá atrás haviam se dado em casamento com povos estranhos. Lá na frente, na reconstrução do reino, tentaram impedir a reconstrução e ainda levantaram um altar num monte que não era o altar em Judá. Mediante a tudo isso, o que aconteceu? Os judeus começaram a odiar os samaritanos. Fala assim pro seu irmão, entendeu? Fala pro seu irmão, agora entendeu? Foi por isso que os samaritanos e os judeus têm essa rixa. Uns entendem que o direito era deles, os outros entendem que o direito era de outros. Enfim, ficou aquela bagunça e eles começaram a se odiar. Mas aí, querido, em João capítulo 4, versículo 4, fala: entretanto, fala assim, era-lhe. Fala assim, entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, quem é Samaria? Nós somos Samaria. Muitas vezes você deve estar falando: nossa, os samaritanos, que povo cabeção, dividiram o reino, levantaram bezerros de adoração, se deram em casamento com povos estranhos, tentaram impedir a reconstrução do segundo templo, levantaram um altar aonde não deveria ser adorado. Nós somos Samaria. Fala assim, seu irmão, se você é Samaria, desprezados por muitos, cheios de pecados, mas o Senhor decidiu passar por você. Fala assim pro seu irmão: todo caminho é comum, até Jesus passar por ele. Aquela mulher ia todo dia no poço tirar água, ela ia num horário determinado, porque aquela mulher já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. As mulheres daquela região não queriam andar com ela. Ela ia num horário afastado, todos os dias ia buscar água. Jesus está saindo lá de Judeia e ia passar em Samaria. De Judeia para Samaria dá alguns dias de viagem. Aquela mulher não sabia que Jesus ia passar por Samaria, mas Jesus tinha um encontro com ela. Fala assim pro seu irmão: todo caminho é comum, até Jesus passar por ele. Aquela mulher passava por aquele poço, por aquele caminho todo dia, mas quando Jesus passou por ela, quando Jesus atravessou aquele caminho, fala pro seu irmão, aí tudo mudou. Tudo mudou. De repente Jesus apareceu para ela. Esse de repente é como o de repente de João Batista. 300 anos sem Deus falar com o povo. De repente um homem doido começa a falar. De repente nada. 600 anos atrás Deus já estava preparando um homem que se levantaria e prepararia o caminho para o Salvador. Jesus fala que não houve homem nascido de ventre de mulher maior que João Batista. Se você for analisar os feitos de Moisés, Moisés fez feitos muito maiores que João Batista. O mar se abriu, as pragas foram lançadas, a água saiu da rocha, o maná caía do céu, uma nuvem cobriu o povo durante o dia, uma nuvem de fogo cobriu o povo durante a noite. Meu Deus, quantos milagres Moisés fez. Mas sabe por que João Batista foi o maior? Porque aquilo que era necessário ele fazer, ele fez. Moisés deveria levar o povo de Deus na terra de Canaã, mas quando ele se ira, bate na rocha e sai a água ali, ele perde parte do cumprimento do seu propósito. Existe uma diferença de resultado e aprovação, querido. Aquele povo queria água no deserto, não queria?
Fala pro seu irmão, queria ou não queria? Chacoalha o seu irmão aí e fala, queria ou não queria? Aquele povo queria água. Moisés bateu na rocha, a água saiu. Resultado. Mas Moisés foi aprovado? Não, porque Moisés deveria falar com a rocha. E ele bateu na rocha. Existe uma diferença de aprovação e resultado. Elias fez fogo do céu descer, fez o ecossistema parar, mas ficou com medo e pediu para Deus o levá-lo. E a gente pode falar que diversos homens da Bíblia que fizeram mais feitos que João Batista, mas João Batista não. Ele foi profetizado por João Batista, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E ele cumpriu aquilo que foi ordenado. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter visibilidade, mas se você cumprir o propósito de Deus, você cumpriu o seu chamado aqui na terra. Fala assim pro seu irmão: se desprenda dessa terra. E aí, querido, Jesus vira para aquela mulher e vira para ela assim e fala assim: mulher, me dá água para beber. Quando Jesus pede água para aquela mulher fala assim: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus vira para ela e fala assim: ah, mulher, se tu conhecesses os dons de Deus, você me pediria água viva e você jamais teria sede. Jesus começa no embate com aquela mulher. Tudo que Jesus vai falar com aquela mulher ela retruca Jesus. Tudo que Jesus vai falar com aquela mulher, ela tem uma resposta para Jesus. Ela era samaritana, o seu povo sofreu por muito tempo. O seu povo foi invadido pelos assírios, foi tomado como escravos. Depois tentaram se redimir, ajudando na reconstrução do templo, foram impedidos pelos judeus. Tiveram que levantar um templo num lugar que não era o lugar correto de adoração. Todas as vezes eram malditos pelos judeus. Então aquela mulher, ela estava com resistência com Jesus. Jesus começou a falar com ela e ela resistente. Só que daí quando chega no versículo 11, 4:11. Não, no 12. Não, no 11, pode ser no 11. E aí no 11 ela começa a dar abertura para Jesus. Ela fala assim: Senhor, tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Ela estava resistente no começo. Jesus foi falando com ela. Ela foi dando abertura para Jesus. No versículo 12: acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ao mesmo tempo que ela deu uma abertura para Jesus, ela já deu Então quer dizer que você é maior que o nosso pai Jacó? Então é isso então. 13. Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No 15. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Eu fico imaginando, querido, que aquela mulher toda dura, que aquela mulher toda magoada, que aquela mulher cheia de complexos, cheio de dores, cheio de cicatrizes, encontra aquele homem judeu, começa a ter uma atitude de tentar expulsá-lo dali. E eu fico imaginando Jesus com seu amor, com sua doçura, falando com aquela mulher, e aquela mulher dura. E aí do nada, quando ela pede para Jesus dar água, Jesus pergunta assim: cadê teu marido? Querido, eu fico imaginando que uma mulher que teve 5 maridos naquela época, e o que ela teve ainda não era dela, ela era vista de formas totalmente prejudicada ali no meio da sociedade. E eu fico imaginando que todas as vezes que alguém falava com aquela mulher sobre marido, ela gritava, ela falava assim: não quero saber, não fala disso para mim. Tanto que ela ia buscar água num horário que nenhuma outra mulher ia, que ela não queria ser confrontada, ela não queria ter que falar sobre a vida dela. Então ela preferia ir ao meio-dia pegar água no sol quente do que ter que ficar falando da vida dela para as outras pessoas. Mas, querido, esse exemplo foi um exemplo que mexeu comigo. Se você está aqui na igreja e por algum motivo você está andando, cai, quebra a perna e dá uma fratura exposta, por exemplo.
A hora que você cai, você começa a gemer de dor. Alguma pessoa vai tentar te acudir e você grita: não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. E aí você não sabe o que você faz, você liga para o SAMU. Quando o SAMU chega, coloca lá na maca. E quando chega no hospital, você vai parar na mesa do ortopedista. Quando o ortopedista tira a faixa, tira aquele negócio que mobilizou tua perna, você começa a gritar para ele: não, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. O ortopedista vai deixar de mexer na sua perna quebrada? Vai deixar, igreja? Sabe por quê? Porque o médico que sabe o que faz não tem medo do grito que você dá. Aquela mulher poderia gritar para todo mundo: não quero falar sobre a minha vida, não quero falar sobre minhas dores, não quero falar sobre as minhas vergonhas. E as pessoas decidiram respeitá-la, ou ela decidiu fugir das pessoas. Mas quando ela teve um encontro com o médico, querido, o médico que cura cicatrizes, o médico que cura dores, o médico que cura feridas expostas, ele virou para ela e falou assim: cadê teu marido? Ela deu abertura para ele, ela estava resistente a ele. Ele falava, ela dava uma pancada. Ele falava outra coisa, ela dava uma pancada. Falava outra coisa, dava uma pancada. Quando ela se sentiu livre para poder falar com ele, quando ela se sentiu segura, aí Jesus vira e fala: cadê teu marido? Tocou na ferida dela, tocou na fratura exposta dela. Aí Jesus fala assim: bem sei que teve 5 maridos e o que tem ainda não é seu. Aí no versículo 19, querido, olha o que ela fala. 19: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um. Fala pro seu irmão: profeta. No versículo 20, ela fala assim: nossos pais adoravam sobre este monte. Que monte? O Monte Gerizim. E por que eles adoravam naquele monte? Porque na segunda reconstrução do templo, quando os samaritanos tentaram ajudar os judeus a reconstruir o templo, eles não deixaram. Então eles tiveram que levantar um altar no lugar que dava. Levantaram no Monte Gerizim. Essa mulher está falando assim: olha, os nossos pais adoravam neste monte. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Sabe o que está acontecendo aqui, querido? Quando ela deixa Jesus tocar na ferida dela, Jesus cura ela. Só que quem é curado não aceita dar qualquer tipo de adoração, de qualquer forma, em qualquer lugar. Aquela mulher cresceu, judeus falando que deveria adorar em Jerusalém. Cresceu escutando os samaritanos falando que tinha que adorar em Samaria, no Monte Gerizim. E ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, aonde que eu devo adorar? Aí no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando para ela. Versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Nessa palavra a gente entendeu o motivo pelo qual os samaritanos não se davam com os judeus. Nessa palavra a gente entendeu que Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, e não era necessário passar por Samaria. Existiam outros caminhos, mas para Jesus era necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha um encontro com uma mulher. Nós entendemos nessa palavra que todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. Pode ser que aquela mulher passava por aquele caminho para pegar água durante 10, durante 15, durante 20 anos, e aquele caminho nunca iria mudar a vida dela. Mas quando Jesus apareceu, tudo mudou, porque todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. E aí, querido, no versículo 24, versículo 25, desculpa. A mulher disse: Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para... Olha só, e agora você vai entender o porquê que eu falei de expectativa. Os samaritanos tiveram participação na divisão do reino. Os samaritanos miscigenaram a raça.
Os samaritanos levantaram deuses para adoração. Os samaritanos levantaram um altar no lugar que não deveria. Mas eles ainda tinham expectativa que o Messias iria vir. Ela está falando para Jesus assim, depois que ela percebeu que ele era um profeta, depois que ele curou as suas feridas, depois que eles estão falando aonde deve se adorar. Ela está falando, eu aprendi que deve se adorar aqui nesse monte, mas os judeus falam que tem que adorar no templo em Jerusalém. Jesus fala para ela assim, ó, chegará um tempo que não será necessário adorar em algum lugar. E Jesus está falando de que momento? Jesus está falando do momento em Pentecoste que o Espírito Santo desceria. João Batista falava, eu vos batizo com água, mas terá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Pentecoste o Espírito Santo desce e o fogo desce. Jesus está falando para ela assim, mulher, eu sei que você aprendeu que você deveria adorar em Gerezim, mas eu estou te falando que chegará um momento, que momento? Em Pentecostes, que você não terá mais um lugar para adorar, porque o próprio Espírito Santo estará em você, e Deus irá procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí aquela mulher fala assim, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vir, ele nos esclarecerá sobre tudo. Jesus está falando para ela, ó, chegará o tempo que você não vai precisar adorar neste ou naquele lugar. Chegará o tempo que o Espírito de Deus descerá sobre vós. Ela não estava entendendo nada que Jesus estava falando. E ela falando assim, mas eu sei que um dia vai vir um Messias, e tudo isso que você está falando, ele vai nos esclarecer. Ela tinha o quê? Expectar. Fala para o seu irmão, expectativa. Era isso que ela tinha. Ela era uma mulher com 5 maridos que já tivera, já estava com um que não era marido dela, desprezada pela sociedade, uma mulher samaritana, uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas Jesus decidiu passar por Samaria, porque existia dentro dela uma expectativa. E aí no versículo 26, assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o... Querido, se você for acompanhar o ministério de Jesus ao longo da Bíblia, você vai ver que em poucos momentos ele fala sobre isso. Os discípulos, quando estão com Jesus, Jesus pergunta para ele, quem dizes que sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não fala para eles quem ele era. Mas para aquela mulher, uma mulher samaritana que tinha expectativa que o Messias viria e mudaria a sua vida, ele falou, eu sou o Messias. É sobre expectativa. Não é sobre Samaria. Não é sobre o que você tem. Não é sobre o que você pode. É sobre um Jesus que decidiu passar pela sua vida e decidiu se fazer forte em meio à sua fraqueza. Amém? Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Oh Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Coloca no versículo 28 rapidamente, queridos, olha só mais uma vez. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito, não seria esse o Cristo? Aquela mulher tinha um cântaro. Esse cântaro servia para tirar água do poço. Ela tinha sede, pegava o cântaro, tirava a água, bebia, matava a sua sede. Ela queria água para poder alimentar, colocava o cântaro no poço, tirava a água do poço, colocava no seu recipiente, levava para sua casa. Quando Jesus chega até ela, o que Jesus pede? Jesus fala assim para ela, dá-me de beber. Em nenhum momento você vê que Jesus bebe. Por quê? Porque Jesus não tinha sede. Jesus não tinha essa necessidade. Pouco tempo, uns versículos antes, os discípulos chegam e falam para Jesus aqui, Jesus, a gente trouxe para você comer. Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu não preciso do que você tem. Eu não preciso do que você tem. Mas você precisa entender que o que eu tenho para te dar é mais importante do que o que você tem.
Porque se você não entender que o que eu tenho para te dar é mais importante do que você tem, você nunca vai deixar aquilo que você tem para poder receber aquilo que eu tenho para te dar. Mas quando aquela mulher entende, querido, ela entendeu que Jesus era o Cristo. Ela jogou tudo que ela tinha. Ela tinha um cântaro. E ela entendeu que dentro de um cântaro não se pode colocar uma fonte de águas vivas. Isso é poderoso. Feche os seus olhos agora. Queridos, eu não sei o que Jesus está te pedindo nessa noite. Eu não sei o que Jesus está querendo de você já há um bom tempo. Mas Ele está te dizendo que o que Ele tem para te dar é muito mais poderoso do que o que você tem retido aí no seu coração. Queridos, nós estamos falando sobre expectativa. E a expectativa é o que move os céus. Uma mulher um dia tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que era desprezada pela sociedade, assim como a mulher samaritana. Mas ela teve uma expectativa e ela falou: se eu tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. Ela deu um movimento em direção ao seu milagre. Ela deu um movimento em direção àquilo que ela esperava. Desde a antiguidade, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso começa a fechar os seus olhos agora, começa a abrir a sua boca, começa a falar com Deus agora, começa a falar assim: Deus, pode ser que eu saí da minha casa sem expectativa, mas a tua palavra vem em confronto com o meu coração. E nessa noite eu quero te dizer que independentemente daquilo que eu tenho, carros, casas, meu trabalho, meus estudos, tudo, eu quero dizer que nada disso tem valor mediante aquilo que o Senhor tem para mim. Começa a falar isso para o Senhor. Começa a falar: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. Querido, nós éramos Samaria, um lugar desprezado, um lugar que não se via mais esperança, que fizeram tudo errado, que continuaram fazendo errado. Mas Jesus decidiu passar por Samaria. Decidiu passar por uma mulher que tinha tudo para dar errado, uma improvável, mas deu certo. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus agora. Oh Senhor, nós queremos mais. E nós dizemos que Tu és por quem a nossa alma esperou. Oh Senhor, Tu és. Diga para o Senhor: Tu és. Diga isso ao Senhor. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Aquela mulher teve expectativa que o Messias iria, e ela teve um encontro com o Messias. Nessa noite, igreja, você tem expectativa de ter um encontro com Jesus? Abre a sua boca e declara: Tu és. Que a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Queridos, os céus, eles estão à espera da sua expectativa. E para que a sua expectativa saia de dentro do seu coração e tome forma, você precisa tomar um passo em direção àquilo que você precisa. E se você precisa ter um encontro com Deus, eu queria chamar você aqui à frente, querido. Assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada pela expectativa que ela tinha. Se você tem expectativa nessa noite, vem para frente no altar do Senhor. Vem para frente, vem para perto do altar. Queridos, por que você não pode ficar no seu lugar? Ou por que você pode ficar no seu lugar? Você está passando uma mensagem para os céus. É sobre a expectativa que queima dentro do seu coração. Eu tenho uma expectativa no meu coração ainda, que Deus ainda não terminou o que Ele vai fazer nesse culto. Se você tiver essa expectativa no meu coração, junto comigo, você vai receber do Senhor.
Por isso, ajoelha no lugar que você está. Nós vamos adorar mais uma vez. E querido, durante essa adoração, você vai falar com Deus: Deus, nessa noite eu quero ter um encontro contigo. Assim como aquela mulher teve um encontro, eu quero ter um encontro contigo. Pode ser que eu já ouvi falar do Senhor, pode ser que eu conheço de ouvir falar, mas eu ainda não tive uma experiência. Mas essa noite eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Declara ao Senhor: Tu és Senhor, a fonte das águas vivas. Oh Senhor, declara ao Senhor: Tu és. Diga isso ao Senhor: minha alma tem expectativa, porque o Senhor é o Messias. Expectativa que o Senhor fará, expectativa que o Senhor tem feito, assim como sempre fez. E por isso eu deixo o meu cântaro e eu digo que quero mais do Senhor. Diga: quero beber. Diga ao Senhor que você quer. Quero beber do teu rio, Senhor. Diga isso ao Senhor. Sacia minha sede por uma água que ninguém pode me dar. Sacia minha sede por uma água que nenhum homem pode me oferecer. Sacia minha sede, Senhor. Eu quero sacia minha sede, Senhor. a tua fonte de águas vivas. Mais uma vez, quero beber. Diga ao Senhor: quero beber. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Diga ao Senhor: sacia minha sede, lava o meu interior. Diga: eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das suas águas, Senhor. Eu quero beber das tuas fontes. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Se coloque no lugar, coloque de pé no seu lugar agora, querido. Tu és a fonte, Senhor. Queridos, durante muito tempo, quando eu vi essa palavra, eu ficava pensando comigo: pode ficar aqui na frente, querido, pode ficar aqui, não precisa voltar. Eu ficava pensando: o que essa mulher falou para aquele povo, ao ponto daquele povo vir até Jesus e ter um encontro com ele. Os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos. Aquela mulher, no versículo 28, fala que ela deixou o cântaro dela, ela saiu correndo, cheio de expectativa no coração dela. Ela chegou para aquele povo e falou: vocês não sabem, eu tive um encontro com um homem que falou tudo que eu havia feito. Ela transbordava de expectativa. Aquele povo também tinha expectativa. Eles tinham sofrido com a divisão do templo, eles sofriam com a forma como os judeus tratavam eles, mas eles tinham expectativa que viria um Messias. Querido, se você perdeu a expectativa no seu coração, existe um Deus que entregou o seu Filho unigênito pela sua vida. E aquela mulher, ela se torna a maior evangelista que aquela cidade já viu. E no versículo 42, olha o que acontece. 4:42. João 4:42. Então disseram à mulher. Quem disse a mulher? O povo de Samaria. Eles falaram assim: agora cremos, não somente por causa do que tu falastes. Aquela mulher, ela chegou com uma expectativa tão grande. Aquela mulher transbordava expectativa. Aquela mulher, por onde ela passava, ela deixava um rastro de expectativa. E as pessoas começaram a crer em Jesus, não porque viram Jesus, não porque ouviram Jesus, mas por causa da expectativa daquela mulher. Mas eles falaram: agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que essa mulher falou? Ela só teve expectativa. Querido, todas as vezes que nós temos expectativa, os céus, eles se abrem ao nosso favor. É sobre vir para a igreja e ter uma expectativa tal que Deus vai falar com você. É ter uma expectativa tal que Deus vai mudar a sua história. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Eu era improvável, querido.
Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Cheio de marcas, cicatrizes, traumas, feridas emocionais. Quando eu vim para essa igreja, eu achava que ninguém me amava. E eu fui acolhido por uma igreja que decidiu me amar de graça. Eu não entendia isso no começo. E depois eu percebi que a igreja ela só me dava aquilo que eles receberam. Um amor genuíno. Eu tinha tudo para dar errado. Mas um dia Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Eu era Samaria. Você era Samaria. Você tinha tudo para dar errado, mas Jesus decidiu passar pela sua vida. Por isso feche os seus olhos novamente. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos dizer que a experiência contigo ela é poderosa. Nós queremos dizer que o arrepio na tua presença ele é poderoso. Nós queremos dizer que chorar diante da tua presença é maravilhoso. Mas nós queremos mais do que uma mera experiência. Essa mulher teve uma experiência com Jesus no poço. Ela reconheceu que ele era um profeta. Ela reconheceu que ele era o Messias. Mas depois da experiência, querido, teve um after. Depois da experiência teve um depois. E esse depois foi levar a palavra de Deus a uma nação que há muito tempo esperava pelo Messias. Por isso começa a falar: Senhor, eu quero ter experiências contigo, mas eu quero pegar essa experiência e colocar diante da tua presença e fazer a sua obra. Querido, Deus quer te dar experiências. Deus quer que você venha na igreja e você se sinta abençoado, que você sinta arrepios, que você sinta vontade de se aquebrantar diante da presença dele. Mas se ele te der apenas isso e você não fizer mais nada, de nada tem valor. Por isso repete essa oração comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te dizer muito obrigado por ter passado na minha Samaria. Muito obrigado por não ter desistido de mim. Muito obrigado porque o improvável se tornou o que eu sou hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por ter passado em minha Samaria. Se você é grato ao Senhor, dê uma salva de palmas aí, querido. Oh Senhor, muito obrigado por ter passado em minha Samaria. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, pra gente encerrar, se você pegar um pouco da água do mar e colocar nesse copo, e você sai gritando para todo mundo que dentro desse copo está o mar. Algumas pessoas elas podem até duvidar que aqui dentro está o mar. Mas se você der essa água para alguém que em algum momento tomou um tombo lá no mar e bebeu a água do mar, você vai falar assim: caramba, não é que essa água é igual à água do mar? Nossa, será que aqui dentro está o mar? Esse copo ele pode ter a água do mar, com o mesmo gosto que a água do mar, com os mesmos elementos químicos que a água do mar tem, mas ele nunca vai conseguir representar a profundidade e imensidão do mar. O que nós vivemos hoje é apenas uma água do mar dentro de um copo, mas nós precisamos mergulhar mais fundos. A palavra de Deus diz que existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas, as águas que saem da fonte de água viva. Fala pro seu irmão: não para por aqui. Jesus encontrou a sua Samaria. Faça outras pessoas terem um encontro com ele novamente. Amém? Dê um abraço em 3, 4 pessoas, queridos. Estamos encerrados. Glória a Deus. Tenha uma excelente semana. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Oh, tu és a fonte, Senhor. Diga: quero beber.